Graça e muita paz, amados, eleitos, santos de Deus. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, para mais um bate-papo daqueles que nós, tanto você quanto eu, aprendemos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, porque eu sempre nas minhas falas aqui acontece de ter perguntas, né? Então, como a gente está fazendo aqui alguns vídeos de perguntas e respostas, hoje eu vou responder uma em específico. Eu falei num vídeo passado a respeito de que o livro de Apocalipse é um jornal velho, um jornal vencido do ano retrasado. Não adianta, não vai resolver nada. Eu falei aqui que é o seguinte, se o último templo, ele caiu nos anos 70, na morte de Cristo, né? Como que Apocalipse foi escrito no ano 95? Será que ele voltou? Entrou no túnel do tempo, voltou atrás para escrever? Como que ele está escrevendo uma coisa do futuro que já aconteceu? Então, Apocalipse para mim não é Novo Testamento. Antiguíssimo Testamento. Vamos lá. Alguém me perguntou, se dizendo teólogo, né? Essa teologia mata meio mundo, né? Tá levando meio mundo pro buraco. Então, aí eu pergunto, quando é que foi escrito? Em que ano que foi escrito Apocalipse? Foi 70, ou quer dizer, foi antes dos anos 70 ou 95? Aí eles falam que é 95, né? Depois de Cristo. Então vamos lá. O sistema religioso, né? Dos futuristas, os teólogos, né? É um ensino do engano, teologia, estudos de Deus. Não, que Deus negativo, não é nada disso não. Deus verdadeiro não é assim. Vamos estudar melhor. A melhor faculdade que tem é Jesus Cristo. Vamos lá na Bíblia. Porque muita gente, se ela lesse pelo menos um capítulo, né? Um capítulo por dia que seja, ela saberia da Bíblia, não precisaria desses falsos esses cães gulosos, né? Esses falsos profetas aí. Dizem que o livro de Apocalipse foi escrito no final do império do imperador Domiciano, entre 95 e 96 DC, né? Depois de Cristo. Antes de entrar na sabedoria da graça, né? Vamos colocar imperadores aqui para ter mais entendimento. Bom, depois disso aí eu estive pesquisando, aí eu lendo um texto de um irmão, aí eu deu pra gente, porque eu li vários textos, né? Vamos pesquisar. E eu li e eu cheguei a essa conclusão aqui. Vamos ver. Júlio César Augusto, ele reinou de 29 a.C. a 14 depois de Cristo, ok? Tibério foi de 14 a 37 depois de Cristo. Calígula, né, o Gaio, foi de 37 a 45 DC. De 37 a 41 DC, ok? Cláudio foi de 41 a 54. Nero de 54 a 68 e Galba de 68 a 69. Otto reinou em 69. Vitélio também 69. Vespasiano de 69 a 79. Tito, imperador Tito, de 79 a 81. E Domiciano, de 81 a 96. Vamos lá, vamos a essa. Primeiro nós vamos fazer uma observação. Galba, né, esse outro, e Vitélio caíram diante de Vespasiano, que tinha seu filho Tito como general. Lembra-se, recorda, ok? Porque muita gente tem medo de Apocalipse, porque não tem nada, para. Não. É como eu sempre falo,
Apocalipse é um jornal do ano retrasado, um jornal super vencido. Você vai querer uma notícia de hoje, o que aconteceu ontem, hoje. Às vezes num jornal, a coisa mais... Eu como jornalista posso dizer, num jornal às vezes as coisas mais certas que tem ali é a data. A única coisa certa que tem ali é a data. Entendeu? Vamos lá. Por que eles, né, Galba e Vitélio, caíram diante de Vespasiano, que tinha seu filho Tito como general? E por que eles afirmam que Apocalipse foi escrito no período de Domiciano? É muito simples, né? Jesus, no seu sermão profético, falou que na destruição do templo e a devastação de Jerusalém, tudo da Bíblia iria se cumprir. E essa destruição aconteceu no ano 70. É isso que eles não pregam, é isso que eles não falam, então quer dizer que confunde a cabeça das pessoas. É por isso que muita gente tem medo de Apocalipse, quer dizer, o sistema religioso só sabe pregar medo, temor, terror e tal, certo? Se você não fizer isso, você vai para o inferno e tal. Então, todo mundo fica que nem, né, com aquela coleirinha ali e tudo mais e tal. Vamos lá. E isso está registrado, né? 70 DC. Mas se Apocalipse foi escrito depois do ano 70, em 95, como eles falam, as coisas ainda vão acontecer. Como? Dá para entender o pensamento desses futuristas, desses teólogos aí, que de teologia eu vou te contar, viu? Só a graça. Agora vamos tirar nossas dúvidas na Bíblia, né? Então vamos lá. Apocalipse 1, no verso, deixa eu ver, 1, vamos lá, 9. A visão do Filho do Homem e eu, João, irmão e companheiro de vocês, neste tempo de tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Eu estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Podemos reparar aqui que João, no momento da escrita, ele já está vivendo a grande tribulação. Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço semelhante 11:1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque ele foi dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Sei que, para mim, é perda de tempo estudar um livro de Apocalipse, mas tem alguns que se dizem teólogos, né, que conhecedores da palavra, conhecem nada, inocente. Me tira fora dessa, tica de galinha na cabeça. Eu tenho a mente de Cristo ativada. Os credores da graça, né, do Evangelho genuíno, o único. Outra, você quer conhecer bem, você quer saber como é que eles estão te enganando, e que me enganou há muitos anos também? Por que tiraram os livros apócrifos, né? Esses que não entraram no cânon, principalmente o livro de Enoque. Leia o livro de Enoque. Ah, mas é católico. Leia. Ué, o evangélico não passa de ser um católico, sabe, modificado. Eles pregam a mesma coisa, só não tem imagem e tudo mais, mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Bom, presta atenção. Enoque, estou dizendo. Baixa isso, e você, mas eu não vou comprar porque é católico, porque não sei o quê, mas não, baixa na internet aí, vai no Dr. Google lá, no YouTube mesmo, você vai encontrar vídeos e mais vídeos, aí você vai conhecer a verdade. Para você saber que Adão e Eva não foram os primeiros habitantes
Vai lá que você encontra tudo direitinho. Aí, e outra, a Bíblia você só consegue entender, porque a Bíblia é o seguinte, você tem duas maneiras de entender, literalmente ou então alegoricamente. Essas são as duas maneiras. E se você for ver, deixar que os outros expliquem para você, que interpretem para você, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, vá você mesmo, pesquise, olhe, para de preguiça e deixar só o pastor pregar na igreja lá. Você tem que se mostrar que você foi, sentar lá no banco da frente, lá, ó, no colo do pastor, para saber que você foi. Mas você está enganado. E não adianta ficar aí me xingando, falando que não. Herege, desigrejado, como que eu posso ser desigrejado? Já falei aqui. Se eu sou a igreja, se você é a igreja, desigrejado é quem vai no templo, nessas sinagogas aí. Porque isso aí, e tem várias passagens na Bíblia que diz: Deus não habita em templo feito por mão humana. Quem vai habitar ali são os caídos, é verdade. Sai dela, povo meu, diz a palavra. Eu creio nas Escrituras, não na Bíblia, porque a Bíblia não é, eu já falei aqui, não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Sendo Deus amor, como que por um acaso o Deus dos judeus, desses que estão ainda no templo, que vivem no século, em 2021, e ainda vive como antigamente? Não tem como, não tem lógica. Isso aí não existe, não dá. Segundo as pessoas que adoravam e exerciam o sacerdócio levítico no templo e os que naquele o adoraram. Terceiro, o templo e a cidade santa seriam destruídos em seguida, no espaço de 3 anos e meio. O átrio, o átrio exterior do santuário e não o Messas, porque ele foi dado aos gentios, esse por 42 meses, calcarão o pés da cidade santa. Você não é judeu. Se o templo e a cidade santa foram destruídas em 70 DC, no espaço de 42 meses, João só poderia ter recebido essa revelação nos dias do imperador Nero, de 54 a 68, e não nos dias de Domiciano, imperador, entre 81 e 96. Então, dá para entender? O templo foi destruído nos anos 70, caiu, não ficou pedra sobre pedra. Como que o abençoado desse João, ele escreveu em 95, Apocalipse, como? Não tem como, não me entra, não dá nem, falta de entendimento. Passado um período de tempo, e olha o que João afirmou, lá em Apocalipse 17, 9. E agora mede bem as 7 cabeças dele. E agora mede bem, medite bem. Tá difícil, até de óculos aqui eu não estou chegando direito. E agora medite bem. As 7 cabeças dele representam uma certa cidade construída sobre 7 montes, onde esta mulher tem a residência dela. 10. Representam também 7 reis, 5 já caíram, o 6º está reinando agora, e o 7º ainda virá, mas o reinado dele cairá, será curto, bem curtinho. Vamos lá. João foi bem direto. O 6º está reinando agora. Quem é que está reinando agora? É isso que a gente tem que ver. Quem era o 6º imperador, falado por João, que no momento da escrita estava reinando? Vespasiano, de 69 a 79 DC. E o outro ia ser seu filho Tito, de 79 a 81.
Então, como vocês podem ver, né, é impossível o Apocalipse ter sido escrito no governo do imperador Domiciano, porque ele reinou, Domiciano. Vamos ver novamente aqui, para que você... Se ele reinou de 91 a 96, ou de 81 a 96 DC, não tem como ele ter reinado. Então, isso vai se colocando na cabeça das pessoas, vai virando um emaranhado. É por isso que coloca-se medo e muita gente não gosta de ler o livro de Apocalipse. Não faz diferença nenhuma não ler. Porque isso aí é, como eu sempre falo, é um jornal vencido do ano de 2015. Isso aí já não existe. Ele não é Novo Testamento, ele é antigo. A Bíblia, veja bem, são várias traduções: católica, evangélica, espírita, testemunho de Jeová, e não sei o que, tudo mais. E todas elas têm livros a mais. A católica, por exemplo, ela tem 7 livros a mais. Por quê? Deus é um só. Por que as Bíblias têm várias traduções? Tudo bem, são 34.102 versículos, dependendo da tradução. Vamos deixar em 34.000, tá bom? Dependendo da tradução, porque como que pode uma Bíblia, só porque ela tem uma tradução diferente, ela ter mais versículos, mais capítulos, que seja... Tem versículos na Bíblia, tem capítulo na Bíblia que ele foi inserido pelo homem. Isso aí fica muito simples. A pessoa fala que, não, como eu mesmo eu falava desse jeito. Não pode ser, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Negativo. Porque se pregar um novo pacto para você, como foi que o entendimento que veio a mim, um novo pacto, um novo testamento. Vamos esquecer o antigo? O antigo, pura e simplesmente, para você ter uma ideia, ele é sombra do novo. Quantas vezes a gente já leu aqui que agora nós temos que servir um novo Cristo, um novo pacto. Não são dois. É a mesma coisa de você ser uma pessoa que está no mundo e agora, não, agora eu sou crente. São duas pessoas? Duas. Veja bem, você mudou, né? Então quer dizer que hoje você entende que você é uma pessoa melhor que... Foi a mesma coisa Cristo. Só que é a mesma pessoa, só que né, o caráter, a hombridade, agora é a pessoa correta. Porque antes veio para mostrar para aqueles nós cegos lá, que os que tinham titica de galinha na cabeça. E hoje tem muitos aí paletó e gravata que também não passa sabe, de água de salsicha, sabe, como é que é? Capitão Caverna. O evangelho que é pregado hoje é do Capitão Caverna, que são besteira que tira da boca e vai colocando na cabeça das pessoas, e as pessoas vão aceitando. Alguma coisa contra? Negativo. Cada um. Eu estou aqui para fazer a minha parte. Já falei isso aí e falo sempre. Amém? Veja bem, se você quer continuar, beleza, que Deus continue contigo sempre, porque na realidade Ele está. Cristo está em você. Você que não está querendo aceitar. Sem entendimento. Sabe por quê? Porque esse entendimento que a própria palavra pode te dar, você está buscando onde não tem. Você está buscando em pessoas que falam porque eu vejo os outros falando. Ou então por causa do anelão, sabe? De bacharelado, de não sei o que e tudo mais. Para. Olha, eu quero que vocês entendam, né, que Apocalipse, desde o capítulo 1, é o primeiro capítulo que nós já lemos aqui. 1:11, para encerrar. Apocalipse 1:11. Ou seja, leia o capítulo todo em 1, e depois o capítulo 11, se der, né? Não tenha preguiça, por favor.
Lá no capítulo 11, no verso 1, está escrito assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. As pessoas falam: poxa, mas nós temos que congregar. Tem uma abençoada que tem uma mente brilhante, mas não é de Cristo. Que fala de respeito de Hebreus 10, 25, que lá está dizendo que tem que ver para quem foi escrito, quando foi escrito e quem escreveu. Temos que ver tudo isso. E a Bíblia ela não é composta de um livro apenas, de um capítulo, de um versículo. Você tem que entender. Agora, se a gente, eu já falei, eu estou pregando aqui, se você gostou bem, se você não gostou, que Deus continue contigo sempre. Mas não venha falar groselha para mim, por favor. Sai, não está gostando? Está disparando aqui, dispara esses vídeos, vai para todo mundo. Para todos aqueles meus favoritos. Se você gostou, bem. Se você não gostou, amém. Pessoas de Tocantins têm me procurado bastante, eu nem as conheço. E a gente está se dando muito bem nas conversas. Pessoas que já se disseram sair do sistema religioso depois que começou a ouvir nossas pregações. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não tenho nada contra isso, não. E nem a honra e a glória é totalmente de Deus, não é minha. Tá certo? Eu só estou lembrando, não foi eu que escrevi a Bíblia, não. Ok? Presta muito bem atenção nisso aqui, tá bom? E procure ler, entender um pouquinho mais. Aquele que habita em você, ele vai te explicar direitinho. Até a próxima, onde a gente vai ter mais uma perguntinha para você. Isso é um entendimento meu, tá bom? Meu. Cada um entende como quer. A Bíblia, ela se explica sozinha. Então não há necessidade de pedir para alguém interpretar para mim, não. Beleza? Leio, releio, trileio, pesquiso e vamos que vamos. Graça e muita paz. Sempre lembrando que, olha, veja bem, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Lá diz o seguinte, isso na minha ilustração. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Quando o medo bater a sua porta, mande a fé atender. Tá certo? Graça e muita paz. Até a próxima.